Oi, gente, eu sou o Caco e esse é o Vamos Falar, e no programa de hoje a gente vai precisar de cola, tesoura sem ponta, papel e bom senso. Vamos lá. Amei. Por que eu tô falando desse tema? A gente acabou de passar as eleições, tem coisa pra caralho acontecendo, tem um monte de chabu dando aí na política, tem um monte de chabu dando no mundo do entretenimento, coisa errada pra cacete, e o que falta é paciência. Mas não é só paciência que falta também a parte de ser didático e falar as coisas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como isso é importante na hora da gente desenvolver qualquer tipo de conversa entre duas pessoas ou mais pessoas. Acompanha, vamos lá. A questão de ser didático, ela compreende o seguinte: nem sempre a gente vai conseguir falar sobre certos assuntos e todo mundo vai entender de forma clara e simples o que a gente está falando. Quando a gente vem do espectro da comunicação, né, a gente reúne ali signos e mensagens que vão se formando até que a gente consiga passar uma frase por completo. Minha professora de teoria da comunicação ficaria orgulhosa disso. Quando a gente desenvolve, né, isso tudo dentro da comunicação, é normal que muitas vezes a gente tenha algumas barreiras na hora de se comunicar, seja questão geracional, né, porque varia de geração para geração muitas coisas, o tipo de profundidade do assunto, o tipo de formação que a pessoa tem, e isso vão gerando os diversos ruídos que vão truncando as mensagens e fazendo com que elas não cheguem onde elas precisam chegar. E aí, qual que é o rolê? Essas mensagens precisam chegar de alguma forma, porque quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, mais as coisas vão tomando espaço, mais a gente vai conseguindo crescer dentro da sociedade, mais a gente vai conseguindo dar espaço e fazendo com que as coisas mudem. Então a gente não pode mais se ver refém na comunicação dessa forma, ela precisa acontecer. Quando a mensagem falha ou quando a pessoa tem dificuldade para entender o que a gente está falando, se a gente não tiver o mínimo de empenho de virar e explicar para a pessoa mais uma vez, estabelecer um diálogo saudável, né, ser escutativa de entender o que a pessoa disse e transmitir uma resposta com base no que ela disse, explicando, se for necessário, que o contexto que ela está falando está errado. Por quê? Através disso a gente abre a possibilidade de um primeiro diálogo. Pode ser uma coisa difícil, pode parecer utópico, mas assim, costuma funcionar e muito bem quando a gente dialoga com as pessoas, trazer embasamento para o que a gente está falando. Qualquer assunto, à medida que você tem fontes, referências, o que quer que seja, ou até mesmo uma paciência para explicar, qualquer assunto ele pode ser entendido pelas pessoas de uma forma mais leve. A comunicação ela tem o poder de ir a mais longe, né? E o conhecimento que você compartilha é um conhecimento que você amplifica. Foi inclusive um ditado que minha mãe e minha avó falavam para mim muito. Conhecimento compartilhado é conhecimento dobrado. E eu acredito muito nisso porque é a chance que a gente tem de ampliar as ideias e trazer coisas refrescantes para o meio que a gente está vivendo, sabe? Dando uma pausa para ler aqui. A falta de informação, ela contribui muito, né, para esse meio do didático, porque assim, se você entende que você está compartilhando um conhecimento, a falta de informação quer dizer que a pessoa não adquiriu tudo que ela precisava sobre tal assunto, ou não procurou, ou não quis, que quer que seja, e ela não tem muito interesse ou não tem os meios para chegar nisso. Então, quanto mais a gente se predispõe a estar nesse papel, acaba sendo melhor para a integração da vida em sociedade. Mas eu não tô sendo utópico e nem maluco de virar e falar, tipo, porra, né, você tá falando isso, mas não tem gente que vai reclamar, não tem gente que vai ficar falando contra, não tem gente que vai ser a oposição ou a síntese de tudo que aquilo que a gente não acredita? Vai ter pra caralho. Não vai parar de ter, porque a graça da coisa é justamente que a gente encontre pessoas plurais e diferentes da gente para que elas acrescentem alguma coisa na gente, mesmo que seja um aprendizado voltado ao que não fazer ou como não ser. É um processo árduo, é um processo complicado, a gente sabe que ele é muito chato em diversos momentos por conta disso, mas ele é de extrema importância para desenvolvimento. Quanto mais a gente se ouvir, mais a gente vai dando espaço para novas pessoas surgirem e novas ideias irem surgindo e novos espaços sejam ocupados e novas medidas sejam tomadas a respeito da nossa vida em sociedade. A gente perde muito quando a gente não escuta o outro e principalmente a gente perde muito quando acha que o outro não merece a nossa atenção na hora de falar o que a gente precisa falar. O intuito do canal, inclusive, gente, Vamos Falar, vem justamente dessa importância, da importância de ser didático, de poder passar aquilo que eu sei que eu acredito para as outras pessoas de uma forma mais legal.
se todo mundo se compromete a fazer um pouco disso no meio que vive, né? Não digo ir doutrinando, mas ir passando um pouco daquilo que você acredita de forma simples, né? Abrindo para uma conversa, para um diálogo, funciona melhor. Eu tive alguns amigos dos quais eu tive conversas muito polidas sobre pontos de vista diferentes. Inclusive, se ele ver esse vídeo, um grande abraço para ele, porque é uma das melhores pessoas que eu conheci, embora fosse extremamente tortuoso a maneira como a forma que a gente se conheceu. O Ralph é um amigo meu que ele é muito extremo e muito oposto ao que eu costumo acreditar enquanto pessoa. A gente tem opiniões muito diversas sobre diversos assuntos, mas a gente se dá bem justamente por um entender a necessidade de dialogar com o outro e ser didático com o outro, de modo que a gente troca as experiências, mesmo que eu não vá usar o que ele está me falando, ou vice-versa, a gente se permite trocar e entender o ponto de vista um do outro. Quando a gente entende o ponto de vista um do outro, fica muito mais fácil, né, da gente entender que, cara, tá tudo bem ser diferente, sabe? Tá tudo bem que o outro tenha uma linha de raciocínio que não vai ser próxima da sua, porque precisa ser assim, sabe? A gente precisa ter a diversidade, até mesmo pro lado contrário, sabe? A força que vem pro lado contrário, ela é importante porque ela ensina a gente a remar. E o que eu acho que tá faltando em muitos momentos é a gente aprender a remar, sabe? Se a gente se limita achando que não tem espaço para falar sobre as coisas que precisa falar, porque as pessoas não vão entender e eu não tô a fim de explicar para ninguém, cara, a gente não teria sistema de ensino rolando até hoje, sabe? Não existiriam professoras e professores que fazem trabalhos incríveis ensinando pessoas até hoje, sabe? Inclusive Dé, Sônia, minhas professoras do colégio, os professores da faculdade, professores que eu encontrei a vida inteira, sabe? Obrigado por me ensinarem o valor de ser didático e da importância de ser didático, porque sem isso a gente não vai longe mesmo, sabe? A gente precisa ir longe um pouquinho na conversa, sabe? Com tantas censuras acontecendo, com tantos golpes acontecendo, com tanta coisa ruim acontecendo, se a gente não se permitir dialogar entre si para passar uma verdade, uma cultura, um conhecimento, a gente vai morrer pobre, e mais pobre do que a gente vai estar financeiramente, a gente vai estar pobre de referência, de contato humano, de diálogo, sabe? Então a gente pode ser um pouquinho melhor, sabe? E é isso, busquem entender as pessoas que estão à volta de vocês, mesmo que os cenários não sejam favoráveis, e faça com que essas pessoas tenham curiosidade por ouvir o que você tem a dizer. A forma como a gente constrói um discurso acaba sendo muito importante para saber como esse discurso vai longe ou não. Então, assim, se eu inicio o meu discurso com base em raiva, com base em agressão, com base em violência, ele jamais vai ser tomado como um discurso válido. Mas se eu explico dentro de bom senso, um bom tom de voz, dando embasamento para o que eu estou falando, é impossível que as pessoas não sejam tocadas, mesmo que seja um pouquinho, pelo que você está falando. Eu acho que assim, até mesmo nos casos mais extremos das pessoas que a gente menos espera alguma coisa, a gente não pode duvidar do poder da palavra, porque o poder da palavra faz a gente ir muito mais longe do que a gente imagina. Tá ok? Gente, obrigado por toda a receptividade no canal, por todo mundo que sempre me ajuda a divulgar, todo mundo que tá ajudando e torcendo por mim. Isso significa pra caralho, e eu quero poder continuar aqui falando e me divertindo e falando aquilo que eu acredito. Por mais conversas, por mais diálogos. E é isso, né? Chega. Até a semana que vem. Chega. Fora daqui. Basta!